Imagina que você está voltando para casa depois de um dia cansativo. As ruas estão calmas, um vento frio passa arranhando a pele e aquele silêncio típico da noite faz tudo parecer mais profundo. Você conhece aquele caminho de olhos fechados. Passa por ali todos os dias. Todos. Mas hoje tem algo diferente. Na esquina onde sempre há um muro limpo e liso, existe uma porta. Uma porta velha, de madeira escura, com uma maçaneta fria que brilha como se estivesse te chamando. E você sabe no fundo, que aquela porta não estava ali antes. Ela não deveria existir, mas existe. Quando você se aproxima, sente que o ar ao redor fica mais pesado, como se o mundo prendesse a respiração. E antes que você toque na maçaneta, a porta se abre sozinha, sem barulho, sem vento, sem aviso. Do outro lado, há uma rua que não é a sua. Uma rua igual, porém mais escura, mais silenciosa, mais vazia. Você tenta recuar, mas escuta uma voz atrás de você. Você saiu do lugar errado. Volta. Quando gira o rosto, vê alguém parado ali. Alguém com o seu formato, o seu corpo, o seu rosto. Mas os olhos... os olhos... são completamente negros. E antes que você tenha tempo de fugir, a porta bate e desaparece. É assim que muita gente descreve o primeiro passo, o primeiro tropeço involuntário, o primeiro contato com aquilo que chamamos, com medo e fascínio, de Sete Além. Um nome que parece lenda, mas que carrega consigo relatos reais, testemunhos perturbados, memórias que jamais deveriam existir. Sete Além. A dimensão cinza, o vazio entre mundos, a realidade escura onde o tempo escorre diferente. Quem cai lá, nunca volta igual. Sete Além não começou no Orkut, como muitos acreditam. O nome se popularizou lá, mas os relatos são muito mais antigos. Histórias perdidas em cadernos velhos, anotações de hospitais, cartas deixadas por pessoas que desapareceram por horas e voltaram falando de dias ou de semanas. Há quem diga que Sete Além sempre existiu, uma rachadura constante na estrutura do nosso mundo, uma falha entre camadas, um corredor escuro entre duas portas, um lugar que não deveria ser habitado, mas é. Por quem? Ninguém sabe ao certo, mas todos os relatos têm algo em comum: olhares, figuras, silêncio e um medo primitivo que só aparece quando você percebe que está sendo observado, de muito perto. Um dos primeiros relatos mais completos é o de Ricardo, um entregador comum que num dia comum virou a esquina de sempre e encontrou uma rua completamente deserta. Não havia carros, não havia vozes, não havia vento. Aos poucos, as cores começaram a desaparecer. Primeiro o verde das árvores, depois o amarelo das casas, depois o azul do céu, até tudo virar cinza, um cinza doentio, morto, sem vida. Ricardo andou mais alguns passos antes de perceber que não estava sozinho. As figuras começaram a aparecer, altas, magras, alongadas demais, com olhos negros e fundos, olhares vazios que não piscavam, rostos que pareciam quase humanos, mas não completamente. Não falavam, não respiravam, não se moviam, só observavam. E quando ele tentou correr, viu que a rua atrás dele não era mais a mesma rua. Era outra, desconhecida, mais estreita e com ainda mais figuras. A única saída apareceu como uma porta que se abriu sozinha, sem explicação. Uma mulher lá dentro chamou por ele. "Corre!" Ricardo correu.
Entrou. A porta se fechou, e quando abriu novamente, estava no mundo real. Com cor, com barulho, com gente. Mas antes de sair de Sete Além, uma das figuras sorriu. E o sorriso era igual ao dele. A verdade é que ninguém sabe exatamente o que são essas criaturas. Alguns dizem que são versões alternativas de nós mesmos, como se fossem reflexos distorcidos, vivendo em um mundo decadente. Outros acreditam que são observadores, estudando nosso mundo com olhos vazios. Há também quem diga que são ecos, sobra de pessoas que caíram lá e nunca voltaram. Talvez sejam tudo isso, ou talvez sejam algo muito pior. Sete Além não só se manifesta em ruas estranhas. Às vezes, aparece dentro de casa, como no caso de Juliana. A garota encontrou uma porta atrás do guarda-roupa. Uma porta que ela nunca tinha visto antes. Uma porta que seus pais não sabiam explicar. Ela abriu, subiu a escada e encontrou um sótão que a casa não possuía. Dentro, apenas uma cadeira virada para a parede. Quando Juliana se aproximou, ouviu passos, mas não havia ninguém ali, a não ser a própria sombra dela. Só que a sombra se movia sozinha, independente do movimento do corpo. A sombra se virou para ela e avançou, devagar, arrastando-se. Juliana fugiu, fechou a porta, empurrou o móvel de volta. Mas durante meses, ela ouviu passos vindo de dentro da parede. E uma voz fraca dizia: "Volta para o sótão." Quando a família se mudou, a nova moradora encontrou a mesma porta. E não pense que Sete Além aparece só em lugares abandonados ou casas antigas. Ele também se manifesta no cotidiano. Como quando Carlos viu um homem no banco de trás do carro. Um homem que não piscava, com um sorriso fino demais para ser humano, e que desaparecia sempre que ele olhava diretamente. Até que, num piscar, Carlos percebeu que a rua mudara. O céu era mais escuro, as luzes piscavam, as janelas estavam cheias de rostos observando. Ele só saiu porque o carro voltou sozinho, ou talvez alguém o trouxe de volta. Carlos nunca mais dirigiu à noite. Há também os relatos de crianças, muitas crianças, mas elas nunca agem como crianças normais. Elas não piscam, não tremem, não se irritam. Parecem sempre saber mais do que deveriam. Uma delas apareceu para Amanda, no ponto de ônibus. Sentou ao lado dela com olhos pretos e roupas antigas. E disse: "Eu moro onde ninguém mora." Depois completou: "Você também mora aqui agora." Quando Amanda entrou no ônibus, percebeu que todos os passageiros tinham olhos fundos, e nenhum deles respirava. A criança sussurrou: "Não olha para trás." Amanda obedeceu, e quando saiu correndo, voltou ao ponto de ônibus normal. Mas a criança ainda estava lá, olhando para ela e sorrindo. Sete Além não tem portas fixas. Sete Além se move. Ele aparece onde há fragilidade, onde há abandono, tristeza, melancolia, desgaste emocional, onde a realidade está fina, fraca, quebradiça. E quando se aproxima, portas surgem, escadas surgem, corredores surgem, elevadores mudam de andar, ruas mudam de formato, e você cai. Como no caso de Guilherme na escola. Quando o apagão aconteceu e o professor sumiu, os corredores ficaram infinitos, andares se repetiam, pessoas ficavam paradas como bonecos. Outras o observavam de longe. A funcionária que o salvou só disse uma coisa: "Aqui não é para você", e desapareceu. Depois de tantos relatos, tantos padrões, tantas coincidências que não podem ser coincidências, uma conclusão começa a tomar forma. Sete Além talvez não seja um lugar,
Não seja uma cidade, não seja uma dimensão. Sete além pode ser um estado, um espaço entre realidades, um corredor entre mundos, a borda externa da existência, um eco daquilo que fomos, somos e poderíamos ser. E às vezes, quando estamos distraídos, cansados, emocionalmente quebrados, a porta se abre e nós caímos. E quando caímos, eles percebem, eles observam e esperam. Esperam pelo quê? Ninguém sabe. Mas quem volta, nunca volta igual. Se você um dia sentir que o mundo ficou cinza demais, se o silêncio se tornar pesado demais, se uma rua familiar parecer estranha, ou se alguém chamar seu nome em um lugar vazio, não olhe, não responda. E acima de tudo, volte, antes que Sete Além perceba que você está ali. Porque alguns lugares não querem visitantes, eles querem substitutos.